Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal do João Augusto e falando dessa vez de água, que é o que mais temos aí no momento aqui, principalmente no sul do país. E depois da vinheta, a nossa reflexão. Além do pensamento, com João Augusto. Olá, tudo bem? Eu sou João Augusto, sou formado em Geografia e atuo numa área de fiscalização de transporte coletivo também aqui na cidade de Curitiba. E você, aonde você estiver e estiver assistindo esse vídeo, né? Eu espero que essa reflexão sirva para dar uma luz, quem sabe, nos seus pensamentos. E nós vamos falar de água. Água é o que mais está acontecendo nesse momento aqui em novembro de 2023, no estado do Paraná, aqui em Curitiba, no todo o interior do estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outras partes aí do país. E lá na outra ponta, no norte, seca tremenda, nunca antes vista. Afinal de contas, a cada 4 anos, né? Cada ano acontece, mas especialmente a cada 4 anos, um fenômeno chamado El Niño aparece aí. E a consequência é essa. Não escolhe lugar. Pode acontecer em qualquer lugar. E é o que está acontecendo aí. E nós vemos muito desespero das famílias que estão perdendo tudo. Muitos políticos falando sobre o assunto. Os jornais, né? Os grandes noticiários, portais de notícias, blogs e tudo que tem na internet aí, falando sobre isso também. Mas convenhamos aqui, falar do seguinte: nem tudo é ruim. Por quê? Porque isso é lógico, gente. Se nós moramos em locais que nós escolhemos, ou talvez nem escolhemos, né? Fomos praticamente empurrados, porque era uma área que a gente poderia comprar, nós vivenciamos esse tipo de coisa. Enchentes, destruição daquilo que é material que a gente tem, né? Destruição de plantações, o que vai causar um aumento substancial nos alimentos, né? E nem deu efeito ainda, e você já vê que os alimentos sobem, tudo sobe, porque a ganância é a que mais tem evoluído com os tempos, né? Não é a fraternidade, mas é a ganância. E nós trazemos a nossa reflexão sobre o seguinte ponto de vista: o solo, toda a posição geográfica aonde se situam as cidades, né? Na proximidade de rios, né? Muitos rios passam por dentro das cidades, perto de rodovias. É evidente que o resultado não podia ser nada mais do que este. Isso é natural, isso não é desastre, isso não é uma consequência inesperada, não. Nos princípios da natureza, isso ia acontecer. Se eu tenho um rio e ele tem a sua área de vazão, o que é a área de vazão? São as margens. Porque se chove demais, o rio enche e a água se espalha pelas margens. E vai lotando até que volte ao normal, né? E a água vai recuando e vai no seu leito normal. Então, gente, o que está acontecendo aí são coisas naturais. Tá? Não é nada de extraordinário. Se você mora na beira de um rio, porque você gosta, ou porque é um lugar bonito, ou porque foi obrigado a ir morar na beira do rio para não ter outra condição, isso vai acontecer. Isso é uma lógica, né? Pelo próprio desencadeamento que a natureza faz, o relevo, como que ele procede. As partes mais altas, o topo, o meio é a encosta, e embaixo é o vale, onde se encontram os ribeirões, os rios, os pequenos riachos, né? E quando a chuva vem, a chuva vai fazer o quê? Ela vai se direcionar para as partes mais baixas. Nas cidades que estão totalmente impermeabilizadas pelo conforto do asfalto, né? Os rios estão sendo cada vez mais represados, diminuídos, né? Com concreto, para atender a beleza, a paisagística da cidade de ferro e materiais. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer enchente, vai acontecer deslizamento das encostas, porque geralmente em área de encosta
as raízes das árvores, elas não são tão profundas. E quando há um encharcamento, né, como acontece aí nas grandes rodovias, beira de serra, né, o que vai acontecer? Aquilo vai vir abaixo e vai causar os danos lá embaixo. Mas isso é uma consequência natural. Uma consequência natural da intervenção humana dentro do aspecto da natureza que é totalmente normal. A natureza se recupera. Os seres humanos sofrem prejuízos, né? Mas a culpada não é a natureza. Esse fenômeno já era aguardado e 4 anos atrás aconteceu praticamente a mesma coisa. Às vezes diminuiu uma cidade ou outra, né? Sempre está acontecendo. Então, não é uma coisa assim, mas puxa, as pessoas perderam tudo. E se tiver de novo, vai perder de novo. É assim que funciona a natureza, né? Vamos imaginar o nosso corpo humano. Se eu não cuido da minha saúde, né? Se eu deixo as arestas, depois eu faço, o que vai acontecer? Ele vai ficando enfermo. E quando o corpo nosso fica enfermo, o que acontece? Aparecem tumores, outras doenças, aparece uma série de coisas e pode provocar até a metastase, que é a formação desses tumores malignos e cânceres e tudo mais. Às vezes é genético, às vezes não é, mas a alimentação e o nosso dia a dia, como que nós cuidamos da nossa saúde, também faz isso. E o que nós estamos falando da Terra? A Terra é algo vivo, é nossa mãe, né? Ela foi criada para que nós vivêssemos em harmonia, mas nós transformamos essa Terra através de investimentos capitalistas. Não é que eu não seja capitalista, mas veja bem, tudo que você investe, que você mexe na natureza, vai trazer um resultado. Você constrói uma represa para produzir energia, certo? Você constrói uma represa, você represa a água, mas o dia que for preciso abrir essas comportas, elas vão inundar tudo que está lá embaixo. Se você estiver lá, ela não vai falar assim, sai daí, não, ela vai passar por cima. É assim que acontece. Portanto, não veja como algo de negativo tudo o que está acontecendo, mas é uma circunstância da nossa própria vida. Espero que essa reflexão tenha trazido para você abertura nos seus olhos em ver as coisas como se nós fôssemos os mais importantes da Terra e nós somos apenas uma parte do conjunto. Muito obrigado por ficar ouvindo. Até a próxima!